Vamos abrir o livro de Filipenses, capítulo 4, e no versículo 8. Carta de Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses é aquele livro pequenino, e um pouco depois se escreve por Colossenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando o apóstolo São Paulo escreveu essa palavra, ele tinha uma preocupação com o que os crentes de Filipos estavam gastando o seu tempo. Será que eles estavam com as coisas que vêm do céu, com as coisas divinas? Ou será que os crentes daquela igreja estavam gastando o seu tempo com as coisas triviais, com as coisas seculares desse mundo? No entanto, essa preocupação ela não é só do apóstolo São Paulo, e não é só para a igreja primitiva de Filipos. Essa preocupação é também de Deus para a igreja central de Guarapari hoje. E a pergunta de Deus para você é: com o que você tem gastado o seu tempo? Você o tem gastado com as coisas celestiais, com aquelas coisas que têm procedências no céu? Ou você tem gastado o precioso tempo que Deus tem te dado com as coisas seculares, com as coisas deste mundo? A palestra dessa tarde, como eu disse para vocês pela manhã, tem como título Nova Era, e fala do perigo da TV dentro do lar cristão. Embora muita coisa já tenha sido falada, já tenha sido escrito e tenha sido dito a respeito de Nova Era, ainda há na mente das pessoas uma determinada confusão sobre o que é Nova Era. Segundo os historiadores, ou mesmo os esotéricos, eles dizem que as eras são períodos de tempos que sucedem um ao outro, e cada um desses períodos de tempo é regido por um signo do zodíaco. E cada era dessa é entregue a uma nação. Segundo eles, a era de Touros, por exemplo, foi entregue ao povo do Egito. Segundo eles, naquele momento, quando Moisés tirou o povo do Egito e os conduziu até a terra prometida, e aí o tempo correu até Jesus Cristo, segundo eles, essa época foi considerada a era de Touros, porque pelo fato de Jesus Cristo ter alimentado aquela multidão com alguns peixinhos, dizem eles que ali começou a era de peixes. E essa era então duraria do tempo de Jesus Cristo até mais ou menos o tempo em que nós estamos vivendo. Então terminaria a era de peixes e começaria uma nova era, ou era de aquários. Daí o nome Nova Era. Esse movimento também recebe diversos outros nomes. É chamado de Nova Era, Era de Aquários, Era da Nova Consciência, Nova Ordem Mundial, Nova Ordem Secular, Nova Ordem das Coisas e uma série de outros nomes que é dado a esse movimento. E como vocês sabem, todo grande movimento, ele também tem no seu corpo as suas grandes doutrinas. E o movimento Nova Era não é diferente. Esse movimento também tem as suas grandes doutrinas. E nessa tarde, nós não temos tempo de falar de todas essas doutrinas. Mas dentre as principais doutrinas do movimento de Nova Era, está o narcisismo, o panteísmo, o evolucionismo, o cristianismo apostatado, a Umbanda, a Cabala, a Macumba e uma série de outras doutrinas que, quando se organizam, formam esse movimento que as pessoas conhecem como Nova Era. Como nós não temos tempo para falar de todas essas doutrinas, eu quero mencionar com vocês nessa tarde pelo menos 3 dessas doutrinas. Uma delas é conhecida como panteísmo. E essa doutrina tem origem em 2 palavras gregas. A palavra pantas, que quer dizer tudo, e a palavra theos, que quer dizer Deus. Então, panteísmo quer dizer tudo é Deus. Segundo os panteístas, quando você olha para uma pedra, essa pedra é um Deus calado. Quando você olha para uma planta, essa planta é um Deus que cresce. Quando você olha para um animal, esse animal é um Deus que se movimenta. E quando você olha para o homem, esse é um Deus e o mais evoluído dentre os deuses. Um Deus que raciocina, portanto ele ri e ele chora. Enquanto a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que só existe um Deus, e somente a esse Deus nós devemos prestar o nosso culto, eles ensinam que não. Que tudo quanto você vê é Deus. É uma doutrina que vai totalmente de encontro com a palavra de Deus. Uma outra doutrina também bastante conhecida no meio da Nova Era é o narcisismo. E essa doutrina, ela tem a sua origem numa lenda grega muito antiga.
Segundo essa lenda, existia uma mulher na Grécia e ela tinha uma vontade tremenda de ter um filho. Queria a todo custo ter um filho, mas não podia, porque era estéril. Isso é uma lenda. Então diz que ela começou a orar a todos os deuses do panteão grego, e um daqueles deuses então, se compadeceu dessa mulher, desceu do Olimpo para ter uma relação, um intercurso sexual com essa mulher. E nessa relação sexual, essa mulher engravidou. E aí aquele Deus a advertiu dizendo assim: olha, o filho que você vai ter vai ser um filho muito bonito. No entanto, ele nunca poderá contemplar o próprio rosto, porque no dia em que isso acontecer, ele vai morrer. E aí nasceu o rapazinho, e era muito bonito, diz a lenda, Narciso. E a sua mãe o advertiu dizendo que nunca deveria olhar no espelho, porque no dia em que isso acontecesse, ele morreria. E diz a lenda que Narciso era um rapaz muito bonito, e quando ele andava pela Grécia, todas as meninas da Grécia queriam namorar com Narciso, e ele esnobava todos. Um dia, porém, quando estava no seu hobby preferido, que era a caça, diz a lenda que ele sentiu sede. E ao aproximar-se da fonte de água cristalina para tomar água, contemplou o próprio rosto na água e morreu apaixonado por si mesmo. Daí aquela plantazinha que nasce na beira do rio, voltada para dentro da água, e as pessoas conhecem como Narciso. Acontece que os esotéricos tomaram essa lenda, e sobre essa lenda eles criaram uma doutrina. Segundo eles, toda a força que você precisa para realizar as suas tarefas, para realizar os seus afazeres, seja essas tarefas no âmbito material ou no âmbito espiritual, essa força está contida dentro de você mesmo. E dizem os adeptos dessa doutrina que você deve contemplar a si mesmo para realizar ou superar as dificuldades que você encontra na vida. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, não diz isso. A Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas, em quem? Naquele que me fortalece. Enquanto a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que a força que nós precisamos vem de fora para dentro, ou seja, de Deus para nós, esses adeptos dessa doutrina ensinam que a força que você precisa, ela está contida dentro de você mesmo. É por isso que as banquinhas e as livrarias estão cheias de materiais de autoajuda. E uma outra doutrina, também bastante conhecida, é o evolucionismo. E sempre quando eu falo de evolucionismo, às vezes uma ou duas pessoas me perguntam assim: mas Felício, evolucionismo é uma doutrina, é uma religião? Evolucionismo não é uma ciência? Grave bem o que eu vou te dizer agora. Da mesma forma como o criacionismo ensinado pela Bíblia, ele não é só uma religião, ele é também uma ciência, porque pode ser provado pela ciência. Dessa mesma forma, o evolucionismo, ele não é só uma ciência, mas é também uma religião. Em 1844, quando Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, esse livro logo foi divulgado no mundo inteiro e as pessoas começaram a ler, e em pouco tempo esse livro era ensinado nas universidades, nas escolas. Acontece que o tempo passou também para Darwin, e um biógrafo escrevendo a respeito de Darwin disse que no finalzinho da sua vida, quando entrou na sua casa, encontrou Darwin com a Bíblia na mão, e a Bíblia estava aberta no livro, na carta aos Hebreus, e ele segurava a Bíblia apertada no peito e dizia assim: este livro é o mais maravilhoso livro que eu já li. E disse mais, disse assim: eu era um jovem, isso Darwin, palavra de Darwin, eu era um jovem de ideias incertas, que escrevi coisas das quais eu não tinha certeza, e o povo tomou essas minhas ideias, e dessas ideias fizeram uma religião. E essa religião tomou vulto na humanidade, assim como o fogo toma vulto na grama seca. O próprio fundador do evolucionismo diz que evolucionismo é uma religião. E diga-se de passagem, é preciso muito mais fé para se crer no evolucionismo do que para se crer no criacionismo. Eu costumo contar duas histórias para ilustrar o ridículo do evolucionismo. A primeira delas, dizem que aconteceu na União Soviética. E a professora, era uma professora que estava ensinando, ali tinha uma classe de alunos primários. A professora estava ensinando. Aqui estava a mesa onde ela colocava os cadernos e as canetas, os objetos dela. Ali estavam os alunos sentados e lá estava o quadro negro, onde a professora escrevia. E aí a professora começou uma aula sobre evolução. Ela disse assim: eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem engraçada, como foi que o homem veio à existência. Então prestem bem atenção. E ela começou. Há milhares e milhares e milhares de anos atrás, houve uma grande explosão cósmica que ficou conhecida como Big Bang. E dessa explosão cósmica, um fragmento dessa explosão formou o que vocês conhecem como planeta Terra. Passados alguns outros milhares e milhares e milhares de anos, alguma coisa caiu do céu, alguma substância química caiu do espaço aqui na Terra.
E essa substância química, ao tocar na água do mar, foi levada para a praia. E na espuma da praia, formou pequenas moléculas conhecidas como coacervados. Essas moléculas viraram pequenas bactérias, e essas bactérias começaram a andar sobre a areia. Essas bactérias viraram lagartas, e essas lagartas criaram cabelo. Essa lagartinha, agora cabeluda, criou perninhas, criou um rabinho, virou um macaquinho e saiu andando, subiu em uma árvore. Quando estava em cima da árvore, a professora disse, o rabinho do macaco caiu. Ele desceu para apanhar o rabinho, quando chegou no chão, descobriu que podia andar em pé, comprou um presto-barba, tirou a barba, olhou no espelho e disse, eu sou o homem. Quando a professora terminou de contar, e a sala achou graça da história da professora, um aluno levantou a mão, falou assim, professora, chamá-lo de Zezinho, né? Porque os nomes russos são muito difíceis. Disse, professora, está até engraçada a história que a senhora contou, mas tem um detalhe. Nós lá em casa somos evangélicos. E minha mãe esses dias abriu a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, e ela leu que foi Deus quem nos criou. Foi Ele quem nos fez com a sua mão poderosa. Aí a professora disse, Zezinho, eu vou provar para você que Deus não existe. Como, professora? Por favor, venha à frente. E aí a professora de Zezinho veio à frente. Quando chegou à frente, a professora começou a dizer, Zezinho, eu vou te fazer algumas perguntas. E de acordo com as suas respostas, você mesmo vai concluir que Deus não existe. Ela falou assim, Zezinho, você consegue ver essa mesa? Ele disse, sim, professor, eu consigo ver a mesa. Pois bem, Zezinho, a mesa existe porque você consegue vê-la. Zezinho, você consegue ver aquele quadro negro? Ele disse, sim, professor, eu consigo ver o quadro negro. Pois bem, Zezinho, o quadro negro existe porque você consegue vê-lo. Aí eu levou o Zezinho para fora da sala de aula e disse, Zezinho, você consegue ver essa árvore? Sim, professor, eu consigo ver a árvore. Pois bem, Zezinho, a árvore existe porque você consegue vê-la. Depois mostrou o sol que já estava quase no ocaso e falou assim, Zezinho, por mais distante que esteja o sol, você consegue ver o sol? Eu disse, sim, professor, eu consigo. Pois bem, Zezinho, você pode dizer que o sol existe porque você consegue vê-lo. E aí trouxe o Zezinho de volta para a sala de aula e disse, Zezinho, uma última pergunta. Você consegue ver Deus? E Zezinho disse, não, professora, Deus eu não consigo ver. Eu falei, pois bem, Zezinho, Deus não existe porque você não consegue vê-lo. Só que tem um ditado que diz assim, que navio que tem capitão, marinheiro não manda. E dentro da sala tinha um outro aluno, qual era Pedrinho, também evangélico. E falou assim, professora, eu posso fazer as mesmas perguntas para Zezinho? Ela disse, pode. Aí Pedrinho chamou o Zezinho à frente de novo. Zezinho já veio lá nervoso, não queria ser humilhado de novo na frente de todo mundo. Mas aí Pedrinho começou a mesma ladainha. Você consegue ver essa mesa consigo? Consegue ver o quadro consigo? Pois bem, eles existem, porque você consegue vê-los. Você consegue ver a árvore consigo? Consegue ver o sol consigo? Pois bem, eles existem porque você consegue vê-los. E depois trouxe de novo o Zezinho para ir na sala de aula. Falou assim, Zezinho, mais duas perguntas. Disse Pedrinho a Zezinho. Aí todo mundo expectativa dentro da sala de aula. E Pedrinho perguntou a Zezinho assim, Zezinho, você consegue ver a professora? Ele disse, sim, eu consigo ver a professora. Pois bem, Zezinho, a professora existe porque você consegue vê-la. Última pergunta, Zezinho. Você consegue ver o cérebro da professora? Aí Zezinho disse, não. Aí Pedrinho disse, professora, segundo a sua própria teoria, a senhora não tem cérebro, porque o Zezinho não consegue ver o cérebro da senhora. Uma outra história diz que duas pessoas estavam conversando. Um era um ateu e outro era um cristão. E o ateu, embora tivesse pouco conhecimento bíblico, ele tentava provar o cristão, embora tivesse pouco conhecimento bíblico, ele tentava provar para o ateu que a Bíblia era um livro verdadeiro. O ateu disse, nada, rapaz, isso aí é um livro comum, isso é uma lenda, isso é um livro escrito por homem. Ele disse, não, rapaz, esse dia eu li uma história aqui nesse livro, e essa história conta de um profeta que foi lançado no mar e um grande peixe engoliu esse profeta, e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Ele disse assim, disse o ateu, você consegue me provar cientificamente que um homem pode passar, porque para ateu tudo tem que ser cientificamente. Ele disse, você não consegue provar cientificamente que um homem pode passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? Ele disse, olha, cientificamente eu não posso te provar não, mas no dia em que eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jonas, e Jonas vai me dizer como foi que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Aí o ateu desabou e disse, está vendo aí? Você não entende nem de ciência e nem de Bíblia. Porque se esse Jonas está dizendo que existiu, disse o ateu, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno, porque ele desobedeceu a Deus. Aí disse o cristão, ok, se você acha que ele foi para o inferno, então no dia que você chegar lá, pergunte a ele, que ele te explica como foi que ele passou
3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Contando historinhas assim, fica fácil ridicularizar o evolucionismo. Mas se você conversar com uma pessoa que estuda esse assunto profundamente, ele pode achar argumentos na química, na física, na biologia, na matemática, na informática e numa série de outras ciências para tentar se provar que Deus não existe. Mas esse é mais um motivo que nós temos para louvar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nem da química, nem da física, nem da matemática, nem da informática, nem da biologia e de nenhuma outra ciência para provar a existência de nosso Deus. Tudo que nós precisamos saber a respeito do nosso Deus está aqui, na palavra de Deus, a Bíblia e a palavra de Deus na forma escrita. Como vocês sabem, todo grande movimento tem suas grandes doutrinas e, por consequência, todas as grandes doutrinas têm os seus grandes líderes. E nessa tarde eu quero falar com vocês sobre alguns líderes da nova era. Não quero falar daqueles que estão nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão, na Inglaterra, na China. Não é interessante falar desses desconhecidos que estão lá longe. Basta que falemos daqueles que estão aqui dentro mesmo do Brasil. Eu começo falando de um bastante conhecido. Quantos aqui, pelo menos uma vez, já ouviram falar em Paulo Coelho? Quero ver as mãos. Um grande número de pessoas. Paulo Coelho é um escritor famoso. Ele escreveu livros como Brida, O Demônio e a Senhorita Prim, Verônica Decide Morrer, O Diário do Mago, Alquimista, As Margens do Rio Pietro, Eu Sentei e Chorei, e segundo a revista Veja, um dos livros mais lidos no Brasil e no mundo tem como título 11 Minutos, também de autoria de Paulo Coelho. Atualmente ele lançou um livro conhecido como Zair ou Zahir, e só no dia do lançamento venderam-se 11 milhões de exemplares. Paulo Coelho atualmente entrou para a Academia Brasileira de Letras, não pela capacidade literária que ele possui, mas pela capacidade de marketing que ele possui. Tornou-se um imortal da literatura brasileira, que chega a ser uma ironia. Paulo Coelho também é bruxo. Ele mesmo disse isso. Numa entrevista a Maria Gabriela, ele disse que consegue fazer ventar, chover, mover objetos e uma série de outras coisas. E Paulo Coelho também é compositor. E é nesse ponto que eu quero tocar com vocês nessa tarde. Eu não sei mais ou menos quantas pessoas nós temos aqui. Quem poderia me dar essa estimativa? Acho que tem umas 200 pessoas mais ou menos. Então veja bem, das 200 pessoas que tem aqui, quantos, pelo menos uma vez, já leu um livro completo de Paulo Coelho? Quero ver as mãos. 1, 2 pessoas, 3, 4 pessoas, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas. Isso é, para 200 pessoas, vamos calcular assim, dá muito pouco. De 200 pessoas, 7 já leram um livro completo de Paulo Coelho. E um dia, o inimigo teve uma reunião com Paulo Coelho. Vou contar de uma forma de parábolas para vocês entenderem como foi a reunião. E aí o inimigo disse assim para Paulo Coelho: Paulinho, os dois são íntimos, né? Disse: Paulinho, nós temos um problema. O povo de Deus em geral não gosta muito de livros, não tem muito costume de ler, nem de comprar literaturas. De forma que nós não estamos conseguindo divulgar a nossa doutrina no meio do povo de Deus. Mas nós já fizemos uma pesquisa de Ibope e descobrimos que o povo de Deus gosta de música. Todo mundo gosta de música, inclusive o povo de Deus. Então nós vamos transformar os seus livros em músicas. E assim o povo de Deus vai conhecer as doutrinas pregadas por esses livros. Só que tinha um problema. Paulo Coelho era rouco, desafinado, não sabia cantar. O inimigo falou assim: não tem problema não. Redigiu a letra de uma música, entregou na mão de Paulo Coelho e disse: você sai daqui e vai para a Bahia. Quando você chegar em Salvador, você vai procurar um camarada. O cara é esquisito, o cara é barbudo, o cara é magrelo, o cara é feio, é beberrão, o cara usa drogas, é macumbeiro. Você pensar de esquisito naquele camarada. Quando você encontrar esse camarada, que é um maluco, beleza. Quando você encontrar esse camarada, entrega a letra dessa música na mão dele, que ele vai fazer sucesso. E aí Paulo Coelho foi para Salvador. Chegando lá, encontrou. Quem ele encontrou lá em Salvador? Raul Seixas. Entregou a letra da música na mão de Raul Seixas. Raulzito, pode gravar, porque essa daqui o povo de Deus vai ouvir. Veja bem, de 200 pessoas, 7 pessoas apenas leram um livro completo de Paulo Coelho. E até que você mostre essa câmera para a igreja agora. A letra da música que Paulo Coelho entregou na mão de Raul Seixas tinha como título: Eu nasci
há 10 mil anos atrás. Sejam sinceros, quantos, pelo menos uma vez, já ouviram essa música? Quero ver as mãos. Vocês entenderam como é que o inimigo trabalha? Ele sabe a estratégia correta de entrar no meio do povo de Deus. Bem, agora você pode perguntar assim, mas o que tem de mais nessa letra, nessa música? Afinal de contas, é uma música histórica, conta muito sobre a história do mundo. Analise a letra da música. Na música, Raul Seixas diz que vinha andando pela cidade e na beira da rua, na calçada, tinha um velhinho sentado com a viola e uma cuia de esmola na mão. E o povo parou para agradecer as moedas e ele cantou uma música que contava uma história que era mais ou menos assim. Aí ele começa a música, dizendo assim, alguns trechos da música. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. No outro trecho ele diz, eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Depois ele diz, no outro trecho, eu vi Maomé cair na terra de joelhos e vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Depois ele diz, eu vi a arca de Noé cruzar os mares e vi Salomão cantar os seus salmos pelos ares. Ele diz, eu li os símbolos sagrados da Umbanda e eu fui criança para poder dançar ciranda. E depois ele diz ainda, no finalzinho da música, eu fui testemunha do amor de Rapunzel e vi a estrela de Davi brilhar no céu. E para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Que música, né? Quase tudo tirado da Bíblia. Para você ver como não existe coincidência entre o grande conflito cósmico, essa mesma música, agora não mais cantada por Raul Seixas, mas cantada por Zé Ramalho, ela veio cair como uma luva na trilha sonora da novela Um Anjo que Caiu do Céu. E nós, pela Bíblia, sabemos exatamente quem foi o anjo que caiu do céu. Seu nome é Lúcifer, Satanás. Uma outra líder, muito mais amada, muito mais venerada, e diga-se de passagem, muito mais defendida no meio cristão, tem como nome Maria das Graças Xuxa Meneghel. Mas antes de falar de Maria das Graças Xuxa Meneghel, eu quero mostrar para vocês alguns símbolos, e depois então eu volto a falar de Maria das Graças Xuxa Meneghel. Eu vou mostrar a vocês os símbolos, e de acordo com que eu mostrar o símbolo, de acordo com que eu mostrar o símbolo, você levanta a mão para dizer se você conhece ou não esse símbolo. Todos aqui, pelo menos uma vez, já viram esse símbolo. Quantos já viram esse símbolo? Segundo os esotéricos, esse símbolo tem um significado. O seu nome é Yin. Dizem eles que esse símbolo representa o bem e o mal. Até aí tudo bem. Dizem os esotéricos que sempre que você vê uma circunferência como aquela circunferência representa a eternidade, algo que não tem nem começo nem fim. Dentro da circunferência tem 2 cores, a parte branca e a parte negra. Dizem eles que a parte branca representa o bem e a parte negra representa o mal. Até aí tudo bem, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. E diz que Satanás é o príncipe da onde? Das trevas. Só que dentro do símbolo eles colocam uma marca branca dentro da parte preta e uma marca preta dentro da parte branca. Dizem eles que aquela marquinha branca dentro da parte preta quer dizer que Satanás, Lúcifer, é mau? Mas não é 100%, porque foi criado por Deus. E dizem eles que aquela parte negra dentro da parte branca quer dizer que Deus é bom? Mas não é 100%, porque foi ele quem criou Satanás. Algum tempo atrás teve um rapaz no Ratinho, ele se intitula o Papa da Igreja do Diabo, daqui do Espírito Santo. E quando ele esteve lá no Ratinho, ele disse, olha Ratinho, essa história de Deus e diabo, isso é coisa que não existe. Isso é coisa que está na mente das pessoas. O Ratinho falou assim, como é que é, rapaz? Tanta coisa ruim acontecendo por aí, está dizendo que o diabo, coisa ruim não existe. Eu disse, não, Ratinho, isso é conversa. O que existe na realidade é uma força cósmica superior. E sempre que as coisas boas acontecem, é essa força cósmica que está na plenitude da sua benevolência. E sempre que as coisas ruins acontecem, é essa mesma força cósmica que está irada. Ele diz, o bem e o mal, eles não se contradizem, mas um girando em torno do outro, promove o perfeito equilíbrio do universo. É uma doutrina que vai completamente de encontro com a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Um outro símbolo também bastante conhecido é este símbolo. Quantos de vocês, pelo menos uma vez, já viram este símbolo? Quero ver as mãos. Algum tempo atrás, quando eu estive em Salvador, eu estava subindo o Pelourinho. Quem foi em Salvador sabe como é o Pelourinho.
e a banda Olodum estava tocando. E na camiseta que eles vestiam, os CDs que eles vendiam, os instrumentos que eles tocavam, todos tinham esse símbolo. E aí me bateu a curiosidade de pesquisar a respeito desse símbolo. E eu descobri que aqui no Brasil, ele é popularmente conhecido como pé de pinto. Mas é um nome fictício, é um nome que não existe. Na realidade, o nome desse símbolo é Cruz de Nero. E ele remonta à época do Império Romano Pagão. Para se ter uma ideia, nessa época, fazia-se muitas coisas para ridicularizar qualquer pessoa que professava o cristianismo. Os arqueólogos escavando lá em Roma encontraram na parede de uma escola uma cruz, e nessa cruz estava um burro crucificado na cruz. E embaixo estava escrito assim: Alexandre adora o seu Deus. O que teria sido uma sátira aos adoradores de Jesus Cristo naquela época. Melhor dizendo, essa figura, ela remonta à época do Império Romano. Segundo eles, a circunferência, novamente, representa a eternidade. E o símbolo que vocês veem ali dentro, dizem eles, que é exatamente a cruz de Jesus Cristo, de cabeça para baixo e com os braços quebrados. E o seu significado seria que o sacrifício de Jesus Cristo será eternamente sem nenhum valor. Enquanto a cruz de Nero nos diz que o sacrifício de Cristo será eternamente sem nenhum valor, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que somente por meio do sacrifício de Cristo nós temos direito, nós temos acesso à vida eterna. Há também um outro símbolo bastante conhecido, é esse símbolo. Quantos aqui, pelo menos uma vez, já viram este símbolo? Quero ver as mãos.